Apocalipse, capítulo de número 1, versículo de número 8, diz assim, a palavra de Deus. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor, que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Oremos ao Senhor. Pai justo e santo, nesse momento nós nos colocamos humildemente diante da Tua santa presença. Nós estamos diante da Sagrada Escritura, de um texto tão glorioso e profundo. E por isso nós pedimos ao Senhor que ilumine a nossa mente através do Teu Espírito Santo, para que possamos compreender as verdades que estaremos meditando nessa noite. Fala conosco, Senhor. Nós necessitamos, nós carecemos de ouvir a Tua voz. É o que nós humildemente te agradecemos e te oramos em nome do Seu Filho amado, Jesus. Amém. Nós estamos dando continuidade ao sermão em Apocalipse e temos aprendido verdades profundas acerca do reino de Deus, do próprio Cristo, de quem Deus é e a extensão do seu poder, da sua graça, que nos alcançou através da mensagem do Evangelho. Nós vimos nos versículos anteriores que o apóstolo João começa a falar sobre a vinda de Cristo, o seu retorno glorioso a este mundo. Nós vimos que Cristo, na sua primeira vinda, veio de forma frágil, veio como um bebê que necessitou de cuidado e que na sua trajetória de vida ele sofreu, e sofreu a tal ponto de chegar a sofrer a morte na cruz. Ele entregou o Espírito, e ao terceiro dia ele ressuscitou dos mortos, ele ressurgiu dos mortos, e subiu ao céu, e está assentado à destra de Deus Pai. Mas ele retornará. E esse retorno glorioso de Cristo, como disse o versículo 7, eis que vem com as nuvens e todo olho verá. Até mesmo os que os transpassaram. E todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele, sim. Amém. E nós discorremos acerca deste versículo 6, versículo 7, e nós percebemos que o retorno de Cristo será glorioso para a igreja, mas será terrível para os ímpios, para aqueles que não creram em Cristo Jesus. E é por isso que o apóstolo João, escrevendo a revelação do livro de Apocalipse, ele finaliza o versículo 7, dizendo que todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim, amém. Então, o versículo de número 8 ressoa com uma voz grave, com uma voz forte e firme. E no versículo 8, nós vemos a confirmação de tudo aquilo que o apóstolo João havia falado no versículo 6 e 7. Então, o próprio Deus, que estava fazendo a revelação, trazendo à tona tudo aquilo que aconteceria no futuro, para o apóstolo João registrar a revelação de Apocalipse, então no versículo 8, o próprio Deus fala. E ele diz, eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor, que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. E essa expressão de glória que aparece no versículo 8 é para trazer temor e reverência
para todos nós. O nosso ponto 1, eu coloquei o seguinte tema baseado na parte A do versículo. Eu dividi o versículo, como os irmãos já conhecem, dividi o versículo em algumas partes. A parte 1, eu coloquei o seguinte tema: autorrevelação divina. Eu sou. Então nós vamos meditar aqui sobre essa parte A do versículo de número 8. Eu sou. Ao chegarmos à declaração de glória do próprio Deus aqui no versículo 8, nós somos confrontados com uma afirmação solene da identidade de Deus. João registra: eu sou. E imediatamente, quando ouvimos esta expressão, eu sou, a nossa mente é levada ao Antigo Testamento. Nós voltamos no tempo, quando Deus se revelou a Moisés como o eu sou que sou. Surge, então, uma pergunta importante no início dessa ministração. Por que no Novo Testamento essa expressão eu sou aparece no idioma grego? Ego eimi. Eu sou. Ego eimi. E não no hebraico, como aconteceu com Moisés, eie, a expressão hebraica, que nós vemos em Êxodo, capítulo 3, versículo 14. E disse Deus, Êxodo 3,14, disse Deus a Moisés: eu sou o que sou. Disse mais: assim dirás aos filhos de Israel: eu sou, eie, me enviou a vós. Em Apocalipse, nós vemos a expressão eu sou registrada nos seus originais no idioma grego. Aqui nós estamos vendo em português. O Novo Testamento, ele foi escrito em grego koiné. A língua comum do mundo mediterrâneo no primeiro século da igreja. Deus, na sua providência, escolheu esse idioma para que a revelação alcançasse em todas as nações. Não apenas o povo hebreu, o povo de Israel, mas alcançasse o mundo inteiro. A influência do grego, ela é tão profunda que até hoje, mesmo falando português, ainda percebemos claramente as raízes no nosso vocabulário. Nós percebemos que o português, o nosso idioma, herdou muitas palavras da língua grega. Alguns exemplos para que você possa entender. A palavra democracia. A palavra democracia, ela provém de dois vocábulos gregos. O vocábulo grego demos, que quer dizer povo, e o vocábulo grego kratos, que quer dizer poder. Poder do povo. Democracia. Nós vemos também, mais uma palavra que é muito conhecida de todos, a palavra filosofia. Vem do vocábulo, dois vocábulos gregos também. O vocábulo philos, que quer dizer amor, e do vocábulo grego sofia, que quer dizer sabedoria. Então, filosofia, amor, a sabedoria. Mais uma para a gente encerrar, que também é muito conhecida, a palavra geografia,
vem de dois vocábulos também. O vocábulo grego geo, que quer dizer terra, e o vocábulo grego grafia, que quer dizer descrição. Então, geografia é descrição da terra. Então, nós percebemos que, mesmo falantes de português, nós ainda temos em algumas palavras raízes da língua grega. Ou seja, mesmo sem perceber, nós usamos diariamente palavras que carregam conceitos formados há muitos anos na língua grega. Isso nos ajuda a entender que quando o Novo Testamento foi escrito em grego, não foi por acaso. Foi um meio providencial de Deus para que a mensagem do Evangelho alcançasse o mundo. E, de certa forma, essa influência chegou até nós nos dias de hoje. Portanto, quando João escreve ego eimi, eu sou, ele não está mudando o nome de Deus, que foi revelado a Moisés no Antigo Testamento, nem criando um novo conceito sobre Deus. Não. O apóstolo João está expressando em grego a mesma verdade revelada em hebraico. A própria história da humanidade confirma isso. A história bíblica também. Séculos antes de Cristo, o Antigo Testamento, o livro dos judeus, já havia sido traduzido para a língua grega. E ficou conhecida essa tradução de Septuaginta, a tradução dos 70. Porque, segundo a tradição, foram 70 rabinos que fizeram a tradução do Antigo Testamento para o grego, a língua grega. E ficou então essa tradução na biblioteca em Alexandria, no Egito. Quando nós olhamos para Êxodo capítulo 3, versículo de número 14, essa verdade do eu sou é transmitida para os leitores de fala grega quando pegam a tradução Septuaginta, mantendo o mesmo sentido. Deus é o Senhor absoluto e autoexistente. Ou seja, mesmo fazendo uma tradução do hebraico para o grego, a essência do nome de Deus permanece. A continuidade da revelação sobre quem Deus é e do seu nome glorioso. Então, não há ruptura quando se faz a tradução do nome de Deus. E o que isso quer dizer? Quando você lê em grego ego eimi, no Novo Testamento, você não está diante de uma expressão comum. Você está diante da mesma realidade revelada em hebraico, eie. Não houve mudança de Deus. É o mesmo Deus, no Antigo e no Novo Testamento. Não houve evolução na sua identidade. Ele permanece o mesmo. Deus é imutável. Houve apenas a tradução da mesma verdade eterna para outra língua. É isso que nós encontramos aqui no Novo Testamento. Aquilo que Deus declarou a Moisés, eu sou, foi fielmente transmitido ao Novo Testamento e, posteriormente,
no Novo Testamento em grego e posteriormente traduzido para o português, a nossa língua, o nosso idioma. Traduzido para o português por João Ferreira Anes de Almeida, como eu sou. Mas entenda, isso não é apenas uma questão linguística, não é isso. É uma questão de revelação divina. O mesmo Deus que falou na sarça ardente e que se revelou a Moisés é o Deus que se revela em Cristo Jesus. A mesma voz que disse, eu sou, no deserto, enquanto a sarça ardia diante de Moisés, ecoa quando Cristo diz, eu sou. Isso significa que você não está lidando com um mestre religioso. Você não está lidando com um profeta entre nós. Não. Você está diante de Deus, o Deus eterno. Você está diante do eu sou, o Deus autoexistente, o Deus santo e soberano. E aqui está o ponto que você não pode ignorar, que nenhum de nós pode ignorar. Se Deus é o eu sou, o Deus eterno, autoexistente, santo e soberano, então ele não pode ser tratado como apenas mais uma opção entre muitos deuses. Porque só existe um único Deus, o eu sou, o Deus eterno. Ele, como Deus eterno, como o Deus autoexistente, que não foi criado por ninguém, o Deus santo e soberano, ele exige arrependimento. Este Deus glorioso, ele exige rendição. Este Deus glorioso, ele exige toda, absolutamente toda a sua vida. Porque o eu sou, ele não pede um pequeno espaço na sua vida. O eu sou não faz isso. O eu sou reina. Ele é o rei soberano. A expressão em mim, eu sou, não é apenas uma identificação verbal de Deus. Ela é uma revelação do ser de Deus. É uma revelação de quem Deus é. Do próprio ser do Senhor. Quando Deus diz, eu sou, ele está afirmando, ele é independente de toda a criação. Ele não depende de ninguém. Ele não depende de mim e não depende de você. Ele não depende da nossa adoração. Ele não depende do nosso louvor. Ele não depende da nossa oração. Ele não depende das nossas ofertas. Ele não depende de ninguém. Ele é independente de tudo. Ele é eterno e imutável. Ele não evolui. Ele não precisa de evolução. Ele não precisa aprender nada de ninguém, pois ele conhece absolutamente tudo. Ele simplesmente é. E
este é o mesmo Deus, o Deus que fala aqui no versículo de número 8 em Apocalipse, eu sou, é o mesmo Deus que se revelou a Moisés e agora, confirmando sua identidade no contexto profético do livro de Apocalipse, autenticando tudo o que foi dito anteriormente. Tudo que o profeta, aqui, João, de forma profética, falando aqui, o apóstolo João, tudo que João fala acerca da vinda de Cristo, do retorno de Cristo, a sua segunda vinda, em glória, em poder, em majestade, e que alegrará os crentes, e que trará terror e tremor aos ímpios, é confirmado pelo próprio Deus. É como se Deus estivesse assinando embaixo de tudo aquilo que o apóstolo João falou nos versículos anteriores. E nós começamos a meditar de forma profunda sobre a verdade do eu sou. E eu começo então a fazer a minha primeira aplicação. A primeira aplicação diante do eu sou, do versículo 8, a parte A do versículo 8, é: você não pode criar um Deus conforme a sua preferência. Você não pode criar, para os irmãos que estão anotando, um Deus conforme a sua preferência. O Deus verdadeiro não é produto da mente humana. O Deus verdadeiro, eu sou, não é produto da emoção ou da experiência humana. Ele não se ajusta às suas expectativas ou experiências. Ele não se curva aos seus sentimentos. E ele não negocia a sua santidade. Quando você aceita apenas os atributos de Deus que o agradam, que agradam você, e rejeita aquilo que confronta o seu pecado, você não está adorando o Deus da Bíblia. Você está adorando um ídolo produzido pelo seu próprio coração. Um Deus criado por você não pode te salvar. A nossa segunda aplicação é que tratar Deus como algo secundário é rebelião. Tratar a Deus, o eu sou, como algo secundário é rebelião. O eu sou não ocupa um espaço na sua agenda. Ele exige o trono da sua vida. Ele exige estar entronizado no seu coração e dominar o seu coração de forma completa, de forma plena. Muitos dizem crer em Deus, mas ele não governa as suas decisões. Muitos dizem que creem em Deus, mas os seus pensamentos, os seus relacionamentos não são controlados por Deus. E isso não é uma fraqueza espiritual. Isso é rebelião contra Deus. Deus não aceita o eu sou, este Deus grandioso que eu falei até agora. Ele não aceita partes da sua vida. Não, ele não aceita isso. Ou ele é senhor de tudo,
ou não é senhor de nada. A sua existência depende dele. Você depende de Deus. Você depende do eu sou. Mas você vive como se não dependesse dele. Você respira porque ele te sustenta. Seu coração bate porque ele permite o pulsar do coração no seu peito. E ainda assim você vive independente, como se Deus não existisse. Você toma decisões sem consultar a Deus. Você ignora a palavra dele, a revelação da Sagrada Escritura. E você segue os seus próprios caminhos. Isso revela a profundidade do pecado humano. Depender totalmente de Deus requer entrega. Requer o reconhecimento que nada somos e que nós dependemos de Deus para tudo. Conhecer que Deus é o eu sou exige uma resposta imediata. E essa verdade não é apenas para ser entendida, ela é para ser respondida. Conhecer a verdade de Deus, ser meramente conhecedor das Escrituras, não é algo bom. Você tem que conhecer e responder positivamente, com fé, crendo e praticando aquilo que Deus requer de você. Conhecer que Deus é o eu sou requer de você essa resposta. Você não pode ouvir que Deus é o eu sou e continuar vivendo da mesma maneira. Essa revelação, esse entendimento sobre quem Deus é, sobre o ser de Deus, ela exige arrependimento. Ela exige mudança de mente. Ela exige abandono do pecado. Permanecer da mesma forma, sendo a mesma pessoa, depois de ouvir a revelação de quem Deus é, e não ter mudança de vida, significa que o Espírito Santo de Deus não está trabalhando no seu coração. Que o seu coração está endurecido como uma pedra, como uma rocha. E endurecer o coração diante da palavra de Deus, diante da revelação da Sagrada Escritura, é algo perigoso, porque isso pode conduzir você à perdição. Mas uma aplicação, você não controla a sua vida. Deus controla. Você faz planos, estabelece metas, projetos para o futuro, mas tudo isso está debaixo da soberania do eu sou. Está debaixo da soberania de Deus. Tiago fala sobre isso, e ele adverte dizendo, Tiago capítulo 4, versículo 14 e 15, Tiago 4, versículos 14 e 15, ele escreve dizendo, digo-vos que não sabeis o que acontecerá amanhã, porque que é a vossa vida?
é um vapor que aparece por um pouco e depois desvanece. Em lugar do que deverias dizer, se o Senhor quiser e se vivermos, faremos isso ou aquilo. Viver ignorando essa realidade é viver uma ilusão. Se você acha que você é quem controla a sua vida, você está iludido. Porque Deus, o Deus soberano, o Eu Sou, controla absolutamente tudo. Tudo. Se ele é o Eu Sou, mais uma aplicação, se ele é o Eu Sou, você terá de prestar contas. Sim. O Deus que se revelou não é apenas Salvador. O Eu Sou não é apenas Salvador. O Eu Sou também é juiz. Você não escapará dele. Sua vida será medida não pelo padrão humano, mas pela santidade do Eu Sou. E naquele grande dia, o dia do juízo, não importará o que você pensava sobre Deus, mas quem Ele realmente é. É isso que vai importar. A única resposta correta é rendição total diante do Eu Sou. Diante do Eu Sou, não há espaço para neutralidade, ninguém é neutro. Ou você se rende, ou você resiste. Ou você se humilha, ou você será humilhado. Ou você se arrepende agora, ou enfrentará o juízo do Eu Sou depois. O Eu Sou não está pedindo a sua opinião. Ele não precisa da sua opinião. Ele está exigindo a sua vida. Ele quer rendição. O Eu Sou quer arrependimento. O Eu Sou quer entrega total. Você já se entregou assim? Para o Eu Sou? Para Deus? Entregou totalmente a sua vida a Deus? Ou você entregou ela parcialmente? Você entregou a sua vida a Deus somente aos domingos, das 6 às 7h30? Ou você entregou a sua vida por completo? Sem reservas? Rasgou o seu coração diante de Deus, rendido diante dele e disse: Eu sou. Complete a minha vida. Encha o meu coração do teu Espírito Santo. Eu me entrego sem reservas, totalmente, diante do Senhor. Você já fez isso? Ou está vivendo um cristianismo parcial? Você só é crente aos domingos. São coisas para que você possa meditar. Você precisa meditar nisso. O Deus que declara eu sou, não apenas existe em si mesmo, ele governa tudo que existe. E é isso que nós vamos ver agora no nosso ponto de número 2. Ele não é apenas o Deus que é. Ele é o Deus que domina toda a história do começo ao fim. No nosso ponto 2, eu coloquei o seguinte tema: o domínio absoluto sobre a história, baseado na parte B do versículo 8. A parte A do versículo 8 diz: eu sou. A parte B do versículo: o alfa e o ômega,
Depois de Deus declarar eu sou, no versículo de número 8 do capítulo 1 de Apocalipse, ele agora revela como esse ser eterno se relaciona com tudo que existe. Ele não é apenas o Deus que é, o eu sou. Ele é o Deus que governa a história inteira. Isso significa que não há nada solto na história, que nada está fora do seu controle. Nada está acontecendo por acaso, não existe acaso. A expressão alfa e ômega vem do alfabeto grego. Alfa é a primeira letra do alfabeto grego e o ômega é a última letra do alfabeto grego. Isso forma uma figura de linguagem chamada merismo. O merismo são dois extremos que representam uma totalidade. Então, quando Deus está falando, eu sou o alfa e o ômega, é uma figura de linguagem, esse merismo, que representa a totalidade. Deus está dizendo, eu sou o começo, o fim, e tudo o que está entre eles, entre o começo e o fim, o meio também. Ele reforça essa ideia no próprio versículo 8. Volte seus olhos para o versículo 8 novamente. Apocalipse 1, versículo 8. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Observe, ele diz, alfa e ômega, princípio, fim, diz o Senhor, que é, que era e que há de vir. O princípio significa que ele é a origem de todas as coisas. Todas as coisas provêm do próprio Deus. O fim significa que ele determina o destino de todas as coisas. Que é, que era e que há de vir, significa que ele domina o passado, o presente e o futuro. O passado, o presente e o futuro, como eu disse para os irmãos na classe de discipulado na Escola Bíblica Dominical hoje pela manhã, o tempo está nas mãos de Deus. Deus é atemporal, ele está fora do tempo. Ele controla o tempo. Ele domina o passado, o presente e o futuro. Isso significa que nada escapa das mãos de Deus. Absolutamente nada. A Bíblia inteira afirma essa verdade. O profeta Isaías, escrevendo o capítulo 46, versículo 9 e 10, Isaías 46, 9 e 10, ele diz o seguinte: lembrai-vos das coisas passadas, desde a antiguidade, que eu sou Deus e não há outro Deus. Não há outro semelhante a mim, que anuncio o fim desde o princípio. E desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam. Que digo, o meu conselho será firme, e farei toda a minha vontade. Deus não apenas conhece o futuro, ele decreta o futuro. Ele escreve o futuro. A história não está caminhando para um resultado incerto. Não.
A história está sendo conduzida para um fim determinado pelo próprio Deus. E esse fim, que foi determinado por Deus, é a glória de Deus Pai e o reino de Cristo. E a gente, então, caminha para as aplicações dentro destas verdades que nós acabamos de meditar aqui. A primeira aplicação, dentro da parte B, alfa e ômega, o princípio e o fim, e o que era, que é e que há de vir. A minha primeira aplicação é: sua vida não está fora do controle de Deus. Sua vida não está fora do controle de Deus. Você pode olhar para a sua vida e ver confusão, dor, atraso, portas fechadas, mas Deus vê em tudo isso propósito que Ele mesmo definiu. E Ele definiu isso através do seu decreto e da sua direção. O problema não é a falta de controle, é a falta de compreensão de que Deus é quem controla todas as coisas na sua vida. Uma segunda aplicação é: o futuro não pertence ao acaso, pertence a Deus. O futuro não pertence ao acaso, pertence a Deus. As pessoas vivem ansiosas, tentando controlar o amanhã, tentando controlar o futuro. Mas o amanhã já está nas mãos de Deus. O amanhã já está definido por Deus. A questão não é o que vai acontecer amanhã. A questão é: você está em paz com quem controla o que vai acontecer? Você está em paz com Deus? Você tem a paz de Deus? Porque se você não tem a paz com Deus, então o seu futuro é incerto. Para você. No sentido de que você não conhece o que vai acontecer. Mas se você tem paz com Deus, conhece o Deus em que você está servindo, independente do que aconteça com você amanhã, você tem a plena certeza de que Deus estará com você. Você tem a plena certeza que Deus controla tudo e que Ele guarda você do mal. E que mesmo que a sua vida seja ceifada, você estará eternamente com Deus. Essa é a confiança do cristão que conhece a Deus, que conhece o seu Senhor. Mais uma aplicação: você não é o autor da sua história. Talvez você agora vai se entristecer. Você não é o autor da sua história. Essa ideia moderna de que eu escrevo a minha história é uma ilusão, é uma mentira do diabo. Você foi enganado. Você toma decisões reais. Sim, é verdade. Mas dentro de um plano que você não controla. As decisões que você toma em sua vida são reais. Mas quem controla tudo, quem está por trás, inclusive dessas decisões, é o próprio Deus. Ele controla tudo. E resistir a isso, resistir ao controle de Deus e tentar tirar a caneta das mãos de Deus para escrever sua própria história, vai trazer frustração para você. Porque você vai perceber que isso é impossível. Você estará lutando contra o próprio Deus. E a verdade que nós encontramos na Escritura é que ninguém vence a Deus. Ninguém. Ninguém vence o eu sou. Ninguém vence o alfa e o ômega. E isso leva à nossa quarta aplicação. Rebelião contra Deus
é lutar contra a realidade. Rebelião contra Deus é lutar contra a realidade. Quando você vive em pecado, você não está apenas quebrando regras. Não. Você está se opondo ao governo do universo, ao governador de todo o universo. E ninguém jamais venceu essa guerra. Por isso você precisa se arrepender do seu pecado. Você precisa deixar o pecado e vir para as fileiras do exército, não dos inimigos, do exército de Deus. Deus, e uma quinta aplicação aqui, dentro dessa temática alfa e ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor que é, que era e que há de vir. É importante que você entenda uma verdade que Deus usa, preste bem atenção aqui, Deus usa até o mal para cumprir os seus propósitos. Isso é algo que talvez você até fique escandalizado. Isso não significa Deus usar o mal para cumprir os seus propósitos, não significa que Deus é o autor do pecado, não. Mas significa que nem o pecado escapa do seu controle. Como nós vemos em Gênesis, no capítulo de número 50, versículo 20. É um capítulo que é muito conhecido, e eu vou refrescar a sua memória para que você possa ver essa verdade na Escritura. Gênesis capítulo 50, versículo 20, vai dizer assim, José do Egito dizendo, vós bem intentastes o mal contra mim. José falando com seus irmãos, que o venderam como escravo para o Egito. Vós bem tentastes mal contra mim, porém Deus o intentou para o bem, para fazer como se vê neste dia, para conservar em vida um povo grande. Então, isso significa que Deus usa até o mal, os irmãos de José, vendendo ele como escravo para o Egito, para fazer o bem. O mal que aqueles homens praticaram foi convertido, foi transformado em bênção, em livramento. E você precisa aprender isso. Porque Deus controla tudo. Absolutamente tudo. Até aquilo que parece caos está debaixo da soberania divina. Isso significa que Deus não perde o controle da sua vida. Ele não perde. Ele controla tudo. Absolutamente tudo. Se Deus é o alfa e o ômega, sua vida precisa se alinhar com esse propósito. Você não foi criado para viver para si mesmo. Não. Não foi. Você foi criado para viver dentro do plano soberano de Deus. Dentro dos seus decretos eternos. Você deve viver para a glória de Deus. Viver fora disso é viver fora do propósito da existência. Você existe para a glória de Deus e não para si mesmo. Deus não é apenas autoexistente, como ele se apresenta aqui, o eu sou. Não, ele não é somente isso. Ele governa tudo como alfa e ômega, como nós aprendemos, acabamos de aprender. Mas isso levanta uma questão ainda mais séria. Se ele governa tudo, ele também tem poder para executar os seus decretos sem falhar? E é exatamente isso que nós vamos ver agora no ponto 3. Ele não é apenas o Deus que decreta, o Deus que ordena. Ele é o Deus que cumpre. Por isso o versículo 8 se encerra com o Todo-Poderoso. Volte seus olhos para o versículo de número 8. Eu sou o Alfa
e o ômega. Eu sou o alfa e ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor, que é, que era e que há de vir. O Todo-Poderoso. Todo-Poderoso. O nosso último ponto, ponto 3, é baseado na última parte do versículo, a parte C. Eu coloquei o seguinte tema: a soberania irresistível. A soberania irresistível. O Todo-Poderoso. Aqui, nós podemos entender, até esse presente momento nessa ministração, que Deus é o eu sou e que ele governa a história como alfa e ômega, como princípio e fim. Mas surge uma pergunta inevitável. De que adianta decretar se não houver poder para cumprir esses decretos? É aqui que o texto atinge o seu clímax. É aqui que o próprio Deus, falando sobre si, sobre o seu ser, ele chega no ponto mais alto. Deus não apenas existe. Deus não apenas governa. Deus executa. E ninguém pode impedir a sua mão. A palavra usada pelo apóstolo João é a palavra grega pantocrator. O Todo-Poderoso Pantocrator. Essa palavra, o Pantocrator, ela é formada por dois vocábulos gregos, como nós vimos na minha explicação anterior, de algumas palavras gregas. O vocábulo grego pantos, que quer dizer tudo, e o vocábulo grego kratos, que quer dizer poder e domínio. Ou seja, aquele que tem todo o poder sobre todas as coisas. O Pantocrator foi traduzido por João Ferreira de Almeida como o Todo-Poderoso. Não é um poder limitado. Não é um poder condicionado com algumas condições para ser executado. Não é um poder que pode ser frustrado. Pantocrator, Todo-Poderoso, tem poder absoluto. O próprio versículo declara isso. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor, que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Isso significa que tudo o que Deus prometeu, ele fará. Tudo o que Deus decretou acontecerá. Nada pode resistir à sua vontade. A Escritura confirma isso de forma muito clara no livro do profeta Daniel, capítulo 4, versículo 35. Daniel 4, 35 diz assim: e todos os moradores da terra são reputados como nada. E segundo a sua vontade, ele opera com os exércitos dos céus e os moradores da terra. Não há quem possa estorvar a sua mão e dizer: que fazes? O que o Senhor está fazendo? Ninguém pode falar isso com Deus. Deus não tenta agir. Deus não depende de circunstâncias. Deus não precisa permissão do homem para trabalhar. Ele simplesmente faz. Ele simplesmente age. E quando o Apocalipse fala de juízo, não é uma linguagem simbólica vazia, não. Quando o Apocalipse fala de juízo,
Ele está falando do decreto do Todo-Poderoso, do Pantocrator. E aí nós começamos a meditar e entrar nas nossas aplicações para extrairmos o máximo do que o texto bíblico quer nos ensinar nessa noite. A primeira aplicação: se Deus prometeu juízo, ele virá. O juízo de Deus virá sobre os pecadores. Muitos tratam o juízo de Deus como uma ideia distante, como se nunca fosse acontecer, quase que irrelevante. Mas o Deus que promete é o Pantocrator, o Todo-Poderoso. Não existe possibilidade de falha do decreto eterno de Deus. O que Deus decretou vai acontecer. O juízo não pode ser adiado. Deus definiu um dia que acontecerá o seu juízo. Ele definiu o dia, ele definiu a hora, ele definiu o lugar. E nada, nem ninguém pode adiar ou cancelar o decreto eterno de Deus acerca do juízo. A segunda aplicação: você não pode resistir a Deus indefinidamente. Nós vemos, você não pode, para os irmãos que estão anotando, você não pode resistir a Deus indefinidamente. Você pode ignorar, endurecer o coração, viver até em pecado. Mas isso é temporário. É temporário. Chegará o dia em que toda a resistência será quebrada. Chegará um dia que ninguém resistirá a Deus. O próprio apóstolo Paulo fala sobre isso, escrevendo aos Filipenses. Em Filipenses capítulo 2, versículo 10 e 11, o apóstolo Paulo fala sobre essa resistência que será quebrada. Filipenses 2, versículos 10 ao 11, está escrito assim. Diz assim a Escritura: para que ao nome de Jesus, escute bem, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, dos que estão na terra e debaixo da terra. E toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. A questão aqui não é se você vai se dobrar. A questão é quando. Quando você irá se dobrar? Você irá se dobrar diante de Deus nos céus, na terra ou debaixo da terra? Aonde? Porque isso vai acontecer. Você se dobrará diante de Deus. O conselho que eu dou é que você se dobre agora. É que você se ajoelhe diante de Cristo agora. É que você se arrependa do seu pecado agora. Porque o amanhã pode ser tarde demais. Pode ser tarde demais. Não endureça o seu coração. Dobre-se, curve-se diante do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. A minha terceira aplicação: não existe esconderijo contra o Pantocrator. Não existe esconderijo contra o Todo-Poderoso. Você pode se esconder da consciência. Você pode tentar abafar sua consciência, que diz: não faça isso, é pecado. E você abafa a sua consciência e comete o pecado. Você pode fugir dessa forma. Você pode fugir da igreja, de ouvir uma mensagem como essa e não voltar nunca mais aqui. Você pode fugir da igreja. Você pode fugir das pessoas que pregam a mensagem do evangelho, a mensagem do arrependimento. Você pode fugir delas.
Mas você não pode fugir de Deus. Não pode. Em Hebreus capítulo 4, o autor dos Hebreus fala sobre isso. Hebreus 4:13, ele diz, Hebreus 4:13, e não há criatura alguma encoberta diante dele, do Pantocrator, do Eu Sou, do Alfa e Ômega, do princípio e fim. Antes, todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem temos de tratar. Tudo é exposto diante de Deus. Você não tem como se esconder. E tudo será julgado. Esse dia já está marcado. Qual será a sua postura diante de Deus? Um adorador verdadeiro ou um inimigo rebelde? A minha quarta aplicação, sua única esperança é reconciliação, não resistência. A sua única esperança é reconciliação, não resistência. Diante de um Deus assim, o Alfa e Ômega, o princípio e o fim, o que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso, a única resposta sensata é a reconciliação com Ele. Isso só é possível se reconciliar com Deus através de Cristo, através do seu Filho bendito. Não há como se reconciliar através dos santos. Não há como se reconciliar através de obras. Não há como se reconciliar com Deus através de tradições humanas. Não há como se reconciliar com Deus através da sua família, sendo filho de crentes. A única forma de se reconciliar com Deus é através do Filho de Deus, de Jesus Cristo, invocando o nome do Senhor, pedindo a salvação que há em Cristo Jesus. É a única forma de reconciliação com o Pai, de deixar de ser inimigo de Deus e passar a ser filho de Deus, de ser amigo de Deus. A minha quinta aplicação, o mesmo poder que julga é o poder que salva. O mesmo poder que julga é o mesmo poder que salva. O Todo-Poderoso, o Pantocrator, não é apenas juiz, ele é salvador. O mesmo Deus que executa os seus juízos contra o pecador foi aquele que entregou o seu filho para morrer no seu lugar. Em Romanos capítulo 5, versículo 9, Romanos 5, 9, o apóstolo Paulo fala sobre isso. Ele diz: logo muito mais agora, tendo sido justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Você foi salvo da ira de Deus? Ou a ira de Deus ainda permanece sobre você? Qual é o estado que você se encontra hoje? Debaixo da ira ou debaixo da graça? Porque a palavra de Deus deixa claro, onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. A porta da graça, ela está escancarada, está aberta. Isso significa que Deus está chamando ao arrependimento. O Eu Sou, o Alfa e Ômega, o Pantocrator, está dando oportunidade para você de salvação. Ele quer salvar. Se você está em Cristo, o poder que condenaria você, agora garante a sua salvação. É o poder do Pantocrator. O poder do Todo-Poderoso condena e salva. Se você crê no Filho de Deus, então você será salvo. Quem não crê, está condenado. Qual dos dois lados você se encontra? Salvo ou condenado? Você precisa pensar sobre essas verdades. E a minha última
aplicação e nós vamos para a conclusão e encerramos. A minha última aplicação. Segurança para o crente e terror para o ímpio. O Pantocrator, o Todo-Poderoso, traz segurança para o crente e terror para o ímpio. Para o salvo, essa doutrina que eu acabei de pregar, essas verdades que eu acabei de falar, traz consolo. Porque nada pode frustrar o plano de Deus para a sua vida, se você é um crente em Cristo Jesus. Mas para o ímpio, se você é um ímpio, então essa doutrina vai trazer terror. Porque nada pode impedir o juízo de Deus que virá sobre você, se você não é um cristão. E eu vou para a minha conclusão e nós encerramos. O versículo termina com uma declaração final de autoridade. Deus é o eu sou, significa que ele existe eternamente. Deus é o alfa e o ômega, ele governa tudo. E Deus é o todo-poderoso. Ele tem poder absoluto e cumpre tudo. Todos os seus decretos serão cumpridos. Nada pode impedir o que ele decretou. Isso nos leva de volta ao texto, mais precisamente o versículo anterior, o versículo 7, para que nós possamos ter a contextualização plena. E diz assim no versículo 7, o finalzinho, o versículo 7 mesmo. Eis que vem com as nuvens e todo olho verá. Até mesmo os que o transpassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele, sim. Amém. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor, que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. O Deus Todo-Poderoso já determinou esse dia da segunda vinda de Cristo. E quando ele vier, não haverá segunda chance. Na segunda vinda de Cristo, não haverá segunda chance. Não haverá recurso no tribunal de Cristo. Quando ele vier, não haverá escape. Por isso, a pergunta final que eu faço e encerro com essa pergunta, e não é uma pergunta teológica, é uma pergunta pessoal. E aí você responde no fundo do seu coração, e eu encerro. Você está preparado para encontrar o Todo-Poderoso? A resposta só você pode dizer. Oremos ao Senhor. Pai bendito, te damos graça pela tua palavra. Te damos graças pelo seu ser infinito. Te damos graças pelo Senhor controlar a história humana. Pelo Senhor controlar o tempo, passado, presente e futuro. Pelo Senhor controlar todas as coisas que existem. Te damos graças, porque tudo que existe provém de ti. E o Senhor também colocou um ponto final em todas as coisas. O Senhor é o princípio e o fim. O Senhor que estabelece o término de tudo. O Senhor quem decretou todas essas verdades. E o Senhor é o Todo-Poderoso. O Senhor tem poder para executar tudo aquilo que o Senhor falou. E nós te louvamos por isso. Nós te agradecemos por essas verdades que tocaram profundamente o nosso coração. Pedimos ao Senhor que essas verdades estejam estabelecidas de forma profunda no nosso coração e que ao meditar nelas, elas promovam temor, quebrantamento, arrependimento, confissão de pecados e salvação. Pois diante de uma palavra como essa, palavras do próprio Deus,
todo joelho deve se dobrar e toda língua deve confessar que Jesus Cristo é Senhor. Nós confessamos, nós nos dobramos, nós nos prostramos diante do Todo-Poderoso e dizemos que só o Senhor é Deus. Obrigado por essas verdades que aprendemos nessa noite. Que o Teu Espírito Santo conduza essas verdades da Escritura dos ouvidos até o coração, até a divisão da alma e do espírito, nas profundezas do ser humano, e que promova frutos para a glória do Teu nome. E que o Senhor nos conceda a graça de ver os frutos da Tua palavra. É o que te agradecemos e humildemente te oramos em nome do Seu Filho amado Jesus. Amém.